Fala galera, Dizascope, eu sou Jonatas Leone. Você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus. Nós queremos nos parecer com Cristo em tudo, inclusive na nossa saúde mental. Então você já conhece nosso podcast, nós nos encontramos aqui semanalmente para falar de mente, de saúde mental e para falar de Cristo, do Evangelho, da fé. E hoje, se prepare, temos uma conversa muito especial sobre psicologia, sobre saúde mental e tudo que envolve esses dois universos com a fé cristã. Você não pode perder, você não pode ficar de fora, então vem com a gente para o podcast de hoje. E a minha convidada de hoje, eu tô sonhando com esse papo aqui já tem uns 3 anos. É uma das convidadas que mais é solicitada quando eu pergunto quem que você quer ver no podcast Divinamente. E sempre ali no top tá Larissa Lima. E hoje Deus preparou esse momento. Nós estamos muito honrados em receber aqui Larissa Lima. Seja bem-vinda. Obrigada. Finalmente, né? Conseguimos. Muito bom, muito prazer estar aqui com vocês. Ai, que Também honra. sempre tinha vontade de vir aqui participar, porque a gente tá junto na mesma guerra, né? Então é sempre bom a gente estar mais perto para saber que a gente não tá sozinho, né? É verdade. E parte desse movimento, esses dias até você postou e eu concordo muito com isso. Deus está fazendo algo na psicologia brasileira e eu creio que parte desse mover de Deus é um movimento de unidade, né? De encontro mesmo, para a gente caminhar mais junto. E tem acontecido, né? A gente tem visto Deus aproximando pessoas, propósitos, corações. E parte desse movimento também a gente vai viver, e até já aproveito para fazer o convite, dias 30 e 31 de janeiro, no Congresso de Psicólogos. Larissa vai estar aqui, lá. Vai ser uma das palestrantes e está incrível. Eu tô assim muito curioso para ver o que Deus vai fazer nesses dias, porque é algo inédito assim, pelo menos para nós. Eu sei que Deus está preparando algo assim que vai surpreender a gente, né? Com certeza. Então fica o convite, o link vai estar aí na descrição. Se você ainda não fez a sua inscrição e é psicólogo ou está se preparando para ser, você não pode ficar de fora. Vai ser um dia muito especial. Mas bora lá, quero aproveitar o máximo do nosso tempo aqui para ouvir a Larissa e para a gente poder ser ministrado e edificado. Larissa, queria começar pelo começo, assim, no sentido de como é que foi o seu encontro com Cristo, como é que é a sua jornada, já vem de uma família cristã, conheceu no caminho, como que foi? Sim. Então, eu nasci na igreja, né? Minha família era cristã. Então eu tive todo esse costume de viver na igreja, de ser criada ali com os princípios cristãos, né? Mas o meu encontro pessoal com Jesus, assim, foi só lá para os 17 anos, 16, 17. Então, eu tive uma crise depressiva, vamos dizer assim. E aí, nesse momento, foi o momento que eu, olhei a minha Bíblia assim e olha, aqui deve ter alguma resposta sobre alguma coisa, né? Então eu olhei para a Bíblia e decidi me aprofundar na Bíblia, e foi aí que eu aprofundei meu relacionamento com Jesus, e foi a partir desse momento que eu percebi que eu realmente fui convertida, porque antes era mais por tradição, né? Você vai na igreja, tudo que você conhece é aquilo. É ir pra igreja, na minha igreja tinha culto no sábado, então vai na igreja no sábado, no domingo e pronto. E aí era tradição, mas não era algo que tinha realmente mudado, né, meu coração. Então, quando mudou de dentro, assim, realmente foi que eu senti essa mudança real de vida, né? Então, o encontro real, assim, foi mais ali no final da minha adolescência que começou essa mudança mesmo. E o sofrimento mental já fazendo parte ali da história. Sim, eu tive muitos... Hoje, eu olhando para trás, eu vejo que eu já tive muitos episódios depressivos na vida, porque depois, né, agora com 26 anos, eu tive o diagnóstico de autismo. Então, eu entendia que, na verdade, aqueles momentos depressivos eram crises do autismo, né? Então, desde criança, eu tinha momentos depressivos, momentos de choro intensos, que pareciam uma coisa muito profunda para uma criança ter, né? Ninguém sabia, né? Ninguém da minha família via, porque eu ficava sozinha. Mas
o sofrimento mental me acompanha realmente desde a infância, justamente por causa do autismo. E eu só tive essa resposta quando eu estava grávida, agora com 26 anos. Então, foi uma vida inteira sem saber o que era, né? Mas foi também um pontapé, né? O sofrimento mental, ele foi um pontapé para eu aprofundar a minha fé também, né? Como que foi esse aprofundamento? Como que Deus se revelou a você em meio a essa crise lá com 16, 17 anos? O que você conheceu de Deus que talvez você não conhecia ainda? Eu fui para a Bíblia mesmo. E estudando a Bíblia, eu aprendi até que eu tinha aprendido muitas coisas erradas da vida cristã, em sentido de legalismo, sabe? Tinha muito essa questão de tipo de roupa que pode usar e não pode. Coisas muito superficiais, regras superficiais que eu tinha que seguir, que eu seguia, porque era regra. Uhum. Mas eu não entendia o sentido da regra, né? Então, eu comecei a entender o evangelho de uma forma mais pura, né? De uma forma mais… entender a essência daquilo, né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que ler a Bíblia? E eu comecei a entender o princípio dessas regras, né? A partir do meu encontro com Jesus. Então, a partir daí eu fui me interessando por teologia. Então, estudei mais sobre teologia. Conheci o canal do Iago, 2 Dedos de Teologia, que também me ajudou muito na jornada. E aí fui ver Augusto Nicodemos, aí começou toda essa jornada mais teológica, né? Então, foi muito bom. E aí, com 18 anos, eu saí de casa para estudar psicologia em Fortaleza, porque eu morava no interior do Ceará, né? Então, com 18 anos, eu saí de casa para estudar psicologia, saí sozinha contra tudo e todos, porque todo mundo dizia que não ia dar certo, que eu não ia sobreviver, que eu ia morrer de fome. Eu não tinha ninguém que me sustentasse, né? Minha família é de uma origem muito humilde, então eu ia trabalhar e estudar, né? E na capital, assim, numa cidade nova, sozinha, foi tudo muito novo, né? Mas eu acho que foi a partir desse momento que realmente Deus começou a me amadurecer em todos os sentidos, sabe? Então foi um tempo muito bom, embora muito sofrido também. Sim. E a decisão pela psicologia, como que veio nesse processo? Porque você estava conhecendo o Senhor, estudando teologia, em meio a essa crise, uma dessas crises. A psicologia surgiu de que maneira? Então, eu tinha pouquíssimas opções no interior, né? Lá tinha faculdades, hoje tem mais, mas tinha pouquíssimas opções. E uma das coisas que eu queria era nutrição, só que aí eu fui ver a grade de nutrição e não era o que eu esperava. Tinha muita química, eu sou péssima em química. Aí eu, não vai ser nutrição. E fiquei entre direito e psicologia para fazer o vestibular. Aí eu passei nos 2, só que as pessoas do direito me desmotivaram a fazer direito, né? Meu marido é advogado, ele pode falar. Eles sempre falam, né? Não faz direito, não. E aí foi meio por exclusão, sabe? Sobrou a psicologia. Então, não é uma história bonita de tipo, eu sempre quis ser psicóloga, eu sempre quis fazer… Na verdade, não. Na verdade, eu comecei muito… Foi mais por exclusão. Ainda comecei muito… Não sei ainda o que eu tô fazendo aqui, né? Então… no começo eu ainda não gostava muito da psicologia, assim, não brilhava meus olhos. Então não é uma história nada romântica, assim, foi uma coisa muito… Não teve uma epifania ali, uma revelação essa é a do oportunidade céu. que eu tenho agora na minha vida. É minha única oportunidade, talvez, na mente do jovem, né? Novo, é a minha única oportunidade, talvez, de mudar a minha vida para ser diferente da vida da minha família, de origem muito pobre. E tentar quebrar algum ciclo nisso, né? Então, eu fui a primeira… eu sou a mais nova, mas eu fui a primeira a sair de casa. Eu fui a primeira a ter uma graduação. Então, eu era a que mais me interessava nesse sentido, né? Então, realmente foi uma quebra de ciclo na família, assim, né? De ser alguém que buscava mais os estudos. E, para mim, era a oportunidade de sair daquela situação, né? Então, foi mais uma questão de o que está ao meu alcance agora. Sim. Né? Muito mais do que é o meu sonho, sabe? Entendi. E eu já te ouvi dizendo que a faculdade de psicologia gerou algumas crises em você, sobretudo teológicas, enfim. Como que foi esse processo? Sim. Então, na verdade, eu sempre falo que a minha crise na psicologia não foi uma crise de fé. Foi uma crise com a psicologia. Sim.
Porque, embora a minha fé ainda era muito nova, muito imatura, né? Mas eu tinha certeza de alguns pilares da fé, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que ele morreu por mim. Ainda era muito imaturo, mas era uma fé ali que eu sabia que era aquilo e pronto, né? Então, eu entrei na faculdade e já nos primeiros dias de aula, os professores falavam que se você é cristão, seu Deus tinha que ficar do lado de fora da faculdade, do lado de fora da sua clínica, que ele não entra com você. Se você acredita em Espírito Santo, ele não vai entrar com você na sua clínica. Então, ele falava bem assim. E aí eu ficava chocada, assim, como assim o Espírito Santo não vai entrar, né? Se ele tá dentro de mim. Eu tinha isso muito em mente, que ser cristã faz parte da minha identidade. Na verdade, é a base da minha identidade, né? Como que eu vou me dissociar, separar, né? E deixar uma metade de mim do lado e a outra metade dentro. Não dá pra fazer isso, né? Não dá pra gente se dissolver dessa forma. Nós somos seres integrais, né? E hoje, graças a Deus, a psicologia ela já entende isso, que nós somos seres holísticos, né? Então, nós somos integrais e um bom psicólogo, inclusive, ele vai enxergar o seu paciente na sua integralidade, né? Só que eu tive muitos professores que não ajudaram, né, nessa visão. Então, eles falavam abertamente, assim, que quem era cristão não dava para ser um bom psicólogo, a não ser que deixasse a sua fé totalmente do lado de fora. Então, eu fiquei, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou deixar a minha fé do lado de fora se ela faz parte de tudo, de quem eu sou, do que eu penso, do que eu estudo, do que eu faço, né? Então, eu ainda não tinha nenhum conhecimento de cosmovisão cristã como uma disciplina, assim, de estudo, né? Mas eu tinha em mente que não dá para eu me separar de quem eu sou, né? Então, a partir daí, eu comecei a entrar em conflito. Se para ser uma boa psicóloga, eu tenho que abandonar o meu Deus, a minha fé, o Espírito Santo, então não vou ser psicóloga. Então, eu vou abandonar, eu vou Você sair. tem que escolher um dos dois. Exato. Obviamente, não é a psicologia. Sim, e aí eu cheguei em Fortaleza meio sozinha, assim, na capital, né? Encontrei algumas pessoas de algumas igrejas que eu não conhecia, mas comecei a fazer amizade e tal. E essas pessoas me diziam que realmente não dava. Então, dentro da igreja, tinha pessoas dizendo: realmente não dá, porque a psicologia é antibíblica, a psicologia é demoníaca, a psicologia vai te desviar. Então, realmente não dá para ser psicóloga e crente. E dentro da faculdade, os professores, realmente não dá. Não dá. Então, dos dois lados tinha isso. E aí, a minha crise foi essa. Como assim não dá? E eu confesso que talvez se eu tivesse mais opções, eu teria cedido e eu teria desistido do curso. Mas eu não desisti justamente porque eu tinha um ProUni 100%. E aquela era a minha única oportunidade, sabe? De mudar a minha vida. Então eu ficava assim, olha, para eu largar esse ProUni 100% tem que ser uma coisa muito importante para eu largar, né? Então, eu pensei em sair e trancar e fazer nutrição, só que aí eu teria que fazer outro processo de fazer o Enem de novo, de passar de novo, né, para conseguir o ProUni. Então, isso foi o que me segurou. Isso foi o que me segurou, eu vou estar jogando fora uma oportunidade, assim, muito boa, né? Então, isso me segurou lá e eu fiquei até o 5º semestre do curso, ainda meio em dúvida. Ainda querendo, não, será que dá? Será que não dá? Só que tentando estudar ao mesmo tempo. Glória a Deus pela falta de opção. Sim. E aí, tentando estudar tanto a psicologia como a teologia, né? E foi aí também que eu comecei a frequentar mais congressos teológicos. Ia no Fórum de Cosmovisão Cristã, que tem lá no Nordeste, que é o Iago que organiza. E aí eu via eles falando de tudo de uma perspectiva da cosmovisão cristã. Uma que eu fui que foi crucial, assim, foi a que eles falavam sobre educação cristã. Que tava lá o Igor Miguel, tava o Iago, tava a Isa, a esposa do Iago, e eles estavam falando sobre a pedagogia e a cosmovisão cristã. E aí eu fiquei, se a cosmovisão cristã consegue, né, ali usar a pedagogia e tal, será que a psicologia também? E aí eu chamei eles de lado, chamei a Isa, e aí eu perguntei pra ela:
e a psicologia? Você acha que dá certo? Aí ela, claro que dá, não sei o quê, cosmovisão cristã, a gente consegue enxergar tudo através das nossas lentes, né, bíblicas e tal. Só que aí tem a questão do código de ética, né? Então isso também me pegou muito. E aí comecei a conversar com a Isa, com o Iago, eles me acolheram muito e me abraçaram, assim, eles me discipularam nisso, né? Então o Iago falou assim: olha, eu não entendo muito de psicologia, mas eu entendo de Bíblia. Então traz as suas dúvidas e a gente vai conversar sobre a Bíblia. E aí eu também estava indo na igreja deles, que foi de onde eu fui até vir para São Paulo, né? E aí eles, assim, o Iago me emprestava livro da biblioteca dele pra eu ler. Ó, lê esse livro, depois a gente conversa. Então a gente saía depois do culto e era as conversas sobre isso. E era sempre a gente tentando desvendar e destrinchar esse mistério pra descobrir como que pode um cristão ser psicólogo e glorificar a Deus, né? Então foi um processo, assim, de muito estudo, de muitas conversas, muito aconselhamento, muito discipulado. Então, não foi uma questão isolada de, só estudo, não. Teve o acompanhamento espiritual junto, né, que também é muito importante. Então, é essencial nesse processo, né. Então, assim, eu fui formando um pouco mais a minha visão. E aí, no 5º semestre, a psicologia começou a ser mais específica, de tipo abordagens, né, TCC, não sei o quê, porque até então só tinha visto a psicanálise, basicamente. E a psicanálise eu tinha certeza que eu não queria. E aí o behaviorismo também eu olhei e não, isso aqui não dá certo pra mim, eu não acredito nisso aqui. E aí foi depois que eu conheci a logoterapia também, do Viktor Frankl, e eu vi o livro dele, Em Busca de Sentido, pra mim foi uma virada de chave na minha jornada na psicologia. Porque ele fala de espiritualidade, né? Ele fala de sentido da vida nessa perspectiva. E aí, no 5º semestre, foi que eu acho que dá. E aí, eu continuei a partir disso, né? E depois disso, foi mais leve, foi mais tranquilo. E eu fui só, como é que eu posso dizer? Dando os retoques finais nas minhas ideias, né? Mas eu já estava convencida de que dava, sim, para fazer alguma coisa. Entendi. E você mencionou algo interessante aí, que é a questão do Conselho de Ética, do Código de Ética, o Conselho Federal de Psicologia, e se foi resolvendo uma questão teológica, né? Mas tinha essa questão ainda Sim. dos limites ali e toda essa zona, talvez, de fiscalização, de patrulhamento talvez até a gente possa usar o termo perseguição à fé cristã dentro desse contexto da psicologia. Lá na faculdade você já percebeu isso. Sim. E hoje essa é uma das questões que mais afetam não só a sua vida, mas a vida de tantos psicólogos cristãos que nós conhecemos, né? Eu já te ouvi dizendo também que você se sente atacada dos dois lados, né? Sim. De um lado por alguns irmãos da fé cristã que enxergam a psicologia como rival da fé cristã e pelo conselho, enfim, que enxerga a fé cristã como rival da psicologia. Como é que foi para você esse outro lado da batalha? Porque teologicamente você lidou ali. E esse outro lado do conselho, do código de ética. Uma questão mais prática, né? Como é que tem sido para você e hoje como é que você enxerga isso? Então, a minha luta na psicologia para acabar essa crise era justamente pensar como eu posso trabalhar na psicologia e ser ética e seguir as normas do conselho e glorificar a Deus. Esse foi o meu grande dilema. E foi esse dilema que eu resolvi comigo mesma, assim, de eu entendi. Eu posso ser ética, eu posso seguir as regras do código de ética. Eu não tô falando aqui de transgredir o código de ética, mas eu posso seguir ele e eu posso ainda glorificar a Deus com a minha profissão, seguindo o código de ética, né? Que isso fique muito claro. Só que acontece que as pessoas extrapolam essa questão do código de ética para questões que, na verdade, não são antiéticas. Por exemplo,
falar de psicologia para cristãos, falar de saúde mental para cristãos. Na primeira denúncia que eu recebi, eles me mandaram um post que dizia que era assim: os benefícios da inteligência emocional para a vida cristã. O que tem de antiético nisso? Por que eu não posso falar de inteligência emocional para cristãos? Entende? Então, eu não estou tentando convencer ninguém a ser cristão, eu não estou querendo converter ninguém no meu consultório, eu não estou querendo fazer cura gay, que é o argumento que eles usam, que isso é um absurdo. Então, eu não estou querendo fazer nada disso. Eu nunca fiz nada de antiético no meu consultório, na minha clínica, nada disso. Mas nas redes sociais, eu direciono o que eu falo para o público cristão, que é um público que, historicamente, tem um preconceito com saúde mental, com psicologia. Na verdade, no geral, a nossa sociedade, a nossa população brasileira ainda tem alguns estigmas, estereótipos, e o público cristão não está isento disso. Só que acrescenta-se aí as questões de que, é demônio, esse transtorno aqui, na verdade, é demônio, é falta de fé, falta de ler a Bíblia, é falta de confiança em Deus. E, como cristã, eu me sinto chamada para desmistificar algumas dessas coisas. Teologicamente, usando a psicologia, a boa psicologia, usando uma boa teologia, né? Então, para mim, na minha perspectiva, eu estou fazendo um favor para a saúde mental brasileira. Eu estou ajudando os cristãos Em defesa de uma boa psicologia. a entenderem melhor a saúde mental, cuidarem da saúde mental deles, a buscar terapia se necessário, a tomar medicamento psiquiátrico se necessário. Então, considerando que a maior parte da população brasileira é cristã, segundo o último censo, né? Eu estou fazendo algo pela psicologia brasileira, né? Mas o conselho não reconhece isso. Então, eles acham que qualquer coisa que una espiritualidade com psicologia tá errado. Não espiritualidade, mas a espiritualidade cristã, né? Então, eu tô até fazendo uma pós agora em psicologia e espiritualidade. E, assim, tá sendo maravilhoso, porque eu tô vendo as fontes, assim, artigos científicos, muitas coisas que mostram os benefícios da espiritualidade e que o psicólogo, ele pode sim abordar esse assunto na clínica. Principalmente quando é um valor que vai ajudar o paciente a melhorar, né, a evoluir. Então, a gente pode pegar a religião do paciente e usar ao favor da saúde mental dele. Né? Inclusive, isso é um dos recursos que a gente pode usar como profissionais da saúde, né? Na medicina também, né? Sim. Tem um questionário de espiritualidade que foi desenvolvido por médicos, que nessa pós eles também falam que os psicólogos também podem usar. Então, existem muitos mitos aí em torno desse assunto, psicologia e religião. O psicólogo não pode falar nada de religião. O paciente também não. O paciente não pode escolher um psicólogo cristão. São muitos mitos que só prejudicam quem realmente está sofrendo, né? Então, eu penso muito na imagem de... Imagina, uma senhorinha da igreja da Assembleia de Deus da esquina da sua casa que está depressiva. E aí, você acha que ela vai querer fazer terapia com um psicólogo que diz que o cristianismo é o mal da sociedade? Que o cristianismo é misógino, que o cristianismo é machista? Você acha que ela vai olhar um psicólogo assim, que está criticando a fé dela, e dizer, nossa, eu quero cuidar da minha saúde mental com essa pessoa? Ela não quer. Ela quer fazer com alguém que se comunique na linguagem dela, a partir da fé dela, entendendo, valorizando a fé dela, né? E não tratando como algo que é um mal para a sociedade, né? Então, são muitas questões, né? E de eu onde falo que você muito. acha que vem essa separação ou essa dificuldade de diálogo, fé e psicologia? Para você, qual a raiz disso? Eu acho que tem uma parte de... Falando de história, assim, tem uma parte de culpa dos cristãos. De se isentarem muito da cultura, de se isentarem muito da ciência. Aquela fase em que, não, o mundo secular e o mundo espiritual. Então, a gente separa tudo, né? Que é uma ideia muito mais grega do que cristã. Esse dualismo, né? De existem coisas da terra, existem coisas do céu. Existem coisas santas e coisas seculares. Então, a gente não pode juntar. E aí, os cristãos, por muito tempo, eles se ausentaram, né, do debate público, do debate da academia, do debate da ciência, principalmente em saúde mental. Agora, nós estamos vendo um retorno, graças a Deus. Mas quando eu estava nessa crise da psicologia, eu não encontrava uma alma que fosse na internet falando sobre isso.
Não tinha ninguém. Por isso que eu comecei a falar, porque eu não achava ninguém. Eu queria alguém para me ajudar. E aí eu comecei a expor minhas dúvidas, meus dilemas. E aí, né, fui encontrando mais pessoas. Mas foi muito difícil encontrar pessoas, né? Então agora nós temos muitas pessoas, graças a Deus. Então, mas os cristãos, eles se eximiram do debate, né? Então, meio que entregaram a psicologia para os descrentes, né? E eles construíram essa psicologia brasileira, que é muito anticristã. Não vou dizer nem antirreligiosa, porque eles valorizam as religiões deles. Mas é anticristã. Sim. Né? E aí, hoje, a gente está tentando esse trabalho de recuperar isso. Sim. E qual que você acha que é o trabalho da igreja com relação a essa recuperação da psicologia? Em que níveis a gente pode atuar nesse lugar mesmo de diálogo, de ocupar espaços? Quais os ambientes que você vê que a igreja tem uma responsabilidade com relação à psicologia? Eu acho que, primeiramente, parar de desencorajar os jovens a cursarem psicologia. Porque eu já ouvi muita gente falando assim, não vai, porque você vai se desviar, vai enfraquecer sua fé, vai te afastar de Deus. Disseram muito pra mim isso, a psicologia vai te afastar de Deus. E foi o contrário. A psicologia, ela me desafiou de uma forma que eu fui obrigada a aprofundar a minha fé. Eu fui obrigada a estudar mais a Bíblia. Eu fui obrigada a estudar mais teologia, a conhecer mais a Deus, conhecer mais de antropologia bíblica. Tudo para conseguir trabalhar bem, né? Então, no meu caso, a psicologia, ela foi algo que me impulsionou a aprofundar meu relacionamento com Deus, né? Então, eu vejo muitos pastores falando, o jovem vem, quer fazer psicologia. Não, porque vai te desviar, né? Não é a psicologia que desvia. Se a pessoa desvia, o coração dela tá longe de Deus, independente da psicologia. Claro que existem desafios, né? A graduação de psicologia, ela realmente hoje é muito ideológica, é muito política, é muito anticristã. As pessoas falam muitos absurdos, né? Então, tem desafios. Só que aí a igreja se exime de discipular aquele jovem, de aprofundar a espiritualidade dele. E, na verdade, não, é muito difícil, vamos evitar. E não, é muito difícil, nós vamos com você. Né? Então, eu acho que a igreja deveria fazer isso. É difícil, mas vamos junto. Igual o Iago fez comigo na época. Eu vou com a Bíblia. Você vem com suas dúvidas, né? E aqui a gente vai encontrar uma resposta. Então, eu acho que o primeiro seria isso, encorajar mais os jovens a cursarem psicologia e dar esse apoio espiritual, essa cobertura, vamos dizer, né? Vai lá que eu tô aqui te cobrindo, né? Então, a gente precisa parar de ter medo da psicologia. Eu acho que esse é um bom lugar para começar. Legal. Não ter medo da psicologia e apoiar, dar sustentação espiritual, teológica para o jovem entrar lá e conseguir perseverar. E já para o psicólogo já formado, já passou por essa fase, hoje quais caminhos que você vê assim para a igreja, para o psicólogo, como se envolver nesse debate, talvez que a gente tenha se ausentado de forma sistemática aí ao longo dos últimos anos? Que caminhos você vê nesse sentido? Eu acho que é a mesma base do não ter medo, mas aplicando de uma forma diferente, né? Por exemplo, muitos psicólogos que são cristãos chegam para mim, Larissa, eu fui denunciada, o que é que eu faço? Fui denunciada por falar que fazia psicologia para a glória de Deus. Caso real. Então, teve uma psicóloga que foi denunciada porque postou um story do livro A Depressão de Spurgeon. Postou só o story, falando que o livro era muito bom. E foi denunciada, recebeu uma ligação do conselho, né? Então, e quando isso acontece, a gente recua. Sim. Porque a gente tem medo de, nossa, é muito perigoso, eu vou parar. Só que não tem respaldo nenhum. É ético mesmo para o conselho poder fazer isso com você. De poder te impedir de falar para cristãos, como eu faço, que não é nada antiético, de tipo, vamos fazer uma reversão aqui da sua sexualidade, entendeu? Não é nada disso que eu tô fazendo. Vamos falar de saúde mental para o público cristão, para tirar um pouco desses estigmas, né? Então a gente percebe que é meio que uma birra, às vezes, de não, você é crente, então você não pode falar sobre isso. E aí os crentes
Ok, então eu não posso falar sobre isso. Mas deveriam reagir, deveriam ir para frente, deveriam dizer: não, eu não aceito. Isso aqui é a minha liberdade religiosa, é a minha liberdade de expressão. Eu não posso me calar, né? E eu tenho visto muitos psicólogos, graças a Deus, assim, que estão tendo essa coragem de ir e não, isso aqui não tem base nenhuma. Vamos ler o código de ética, vamos ler a resolução, vamos entender de onde vem isso aqui. E não tem. Então, a gente às vezes recua por medo, né? E eu entendo, porque é a nossa profissão. Sim. Então a gente pode perder o nosso sustento, né? Envolve uma questão financeira que é muito importante. Então, às vezes, as pessoas estão planejando casar, estão planejando mudar de vida, e a psicologia é o sustento e não querem perder isso, né? Mas eu acho que a gente tem que comprar a briga. E a mesma coisa para as igrejas, né? De falarem mais sobre o assunto, trazerem pessoas capacitadas para falar sobre saúde mental em suas igrejas, pessoas que são profissionais da saúde, né? Porque às vezes tem pessoas que falam sobre ansiedade, depressão, mas às vezes são pessoas que não entendem do assunto. E aí acaba reforçando alguns estereótipos, né? Então eu acho importante a igreja falar sobre isso, mas falar de uma forma especializada, né? Buscar quem entende do assunto para falar sobre. Legal. Então tem essa psicologia que vai sendo movida de alguma forma pelo medo, e que é uma contradição, né? Porque se tem algo que, até pensando teologicamente, mas a partir de um olhar clínico também, que não gera coisas, ou que não é um sinal de saúde, de integridade da estrutura, são esses comportamentos movidos pelo medo, né? Se a gente olha até para o que aconteceu no jardim pós-queda, quando os olhos do homem se abrem, ele agora está diante de um domínio do medo, tanto é que vai se esconder de Deus. Sim. E, enfim, é uma espécie de nova visão, que é viver pelo medo. É uma característica de um mundo quebrado, de um mundo caído, né? De um mundo ferido. E é interessante como a psicologia entra nesse lugar de estudar esse prisma, esse mundo a partir dos medos, das faltas, das dores, e como, paralelamente, o medo está ali presente para que o jovem cristão não vá para a psicologia, mas para que também ele não se posicione como um cristão. Sim. Em algum momento. E esse medo, que talvez seja um material de estudo da psicologia, ele acaba se tornando, por vezes, uma arma para afastar os cristãos da própria psicologia, né? E eu acho que tratar o medo é o bom uso da psicologia, né? Sim. A psicologia, cumprindo o seu propósito, dando recurso para poder ir lá e enfrentar o medo. Então, se nós, como cristãos, tivermos o medo como motor dos nossos comportamentos, como a lente pela qual a gente enxerga a psicologia ou a vida, a gente já está meio que quebrando a estrutura, né? E aí, eu queria que você abordasse um outro ponto dessa dinâmica quebrada, né? Dualista, como você estava mencionando, que é essa resposta, por vezes, teológica antipsicologia, que vem ali dos desdobramentos do aconselhamento noutético, e aí tem toda uma batalha. Sim. Que a psicologia fica ali, o psicólogo cristão, ele fica aqui no meio, né? Sendo, por vezes, atacado, bombardeado por algumas correntes aqui do aconselhamento, e usando, por vezes, a terminologia bíblica, e por vezes isso é como se a psicologia tivesse contra a suficiência das escrituras. Sim. E do outro lado, essa dinâmica que a gente está falando aqui do conselho, né? Esse lado de cá, né? Da teologia que exclui a psicologia. Qual que é o
problema desse lado para você e como é que isso pode ser encarado pelo psicólogo que está aqui Sim. nessa zona de ataque, né? Eu acho que é o mesmo desenrolado o problema que, tipo, parte da culpa da psicologia ser assim é dos cristãos. E parte da culpa do aconselhamento notético existir é da psicologia secular. Porque a história é a seguinte: o Jay Adams, que é o criador, né? Ele estava lá, vivendo a vida, pregando na igreja. Eu acho que na época ele era seminarista, não lembro. Mas os psicólogos, eles começaram a dominar. Foi bem no ápice, assim, da psicanálise. Exatamente. O behaviorismo estava em alta, assim. Então, aconteceu muito aquilo que as pessoas transferiram muito de chegar na igreja para falar de seus problemas, para falar de seus desafios, para chegar para o analista, né? Que na época era muito mais a análise. E, além disso, os psicólogos, eles queriam que a psicologia entrasse de forma irrefreada na igreja e no aconselhamento pastoral. Então, eles queriam que o aconselhamento pastoral fosse regido pela psicologia. E é aquele tipo de aconselhamento mais não diretivo, mais de que você não pode dar orientação, você tem que esperar a pessoa achar a própria resposta, né? Que é algo muito de Rogers, que também estava muito em alta. Então, a psicologia secular, ela começou a entrar na igreja, assim, de uma forma muito irrefreada. E alguns pastores realmente abriram mão disso e deixaram isso acontecer. Então, o aconselhamento pastoral, ele ficou lá respirando por aparelhos, né? E agora? Como que o aconselhamento vai sobreviver se substituir uma coisa pela outra? São coisas totalmente diferentes. Então, o Jay Adams, movido por muita coragem, né? Ele foi lá e disse, não é assim. Aconselhamento pastoral é isso aqui, a gente tem que valorizar, a gente tem que priorizar isso aqui. Um aconselhamento a partir da Bíblia. A psicologia não tem uma base na Bíblia, então a gente tem que fazer um aconselhamento a partir da Bíblia. E aí, naquele momento, naquela época em que a psicologia ainda era muito nova, ainda era uma bebê, assim, mas já estava dominando tudo, né? O Jay Adams, ele foi muito duro com a psicologia, mas era a psicologia que ele via. No contexto dele, aquela era a psicologia. Era uma psicanálise que criticava o cristianismo, que dizia que o cristianismo era um mal-estar na civilização, que a religião era uma neurose coletiva, né? Que Deus era só um desejo do ser humano de ter ali uma proteção. Então, de Adams olhando isso, o que ele pensa? A psicologia não é boa? Sim. Porque olha eu vou defender a fé. Olha o que essa psicologia está falando do nosso cristianismo. Tá errado. Então, ele pegou a psicologia, vou jogar tudo fora. E jogou tudo fora porque era a psicologia que ele via na época dele. Então, eu acredito que ele foi muito corajoso de fazer isso e trazer esse movimento de volta do aconselhamento pastoral, pelas escrituras, pela Bíblia. Provavelmente, se eu vivesse na época dele, eu estaria do lado dele. Que eu ia olhar para essa psicologia criticando a minha fé, criticando minhas bases, né? E aí, de novo, o Freud, ele começou a falar isso, é tudo reação, né? Porque teve lá a época em que era tudo sobre moralidade, era uma moralidade muito camuflada, né? Não era real, era uma coisa… As pessoas viviam pela moralidade da religião, mas era algo vazio. E aí Freud chegou, começou a bater nisso, na moralidade da religião. Aí o Jay Adams chegou e começou a bater em Freud, na psicanálise, né? E aí é tudo uma reação. Se a gente não entender a história, a gente acha que tá todo mundo 100% errado. Mas o Jay Adams, ele tinha ali um ponto certo. Por isso que eu falo que se fosse na época, se essa fosse a psicologia que eu visse, eu também ia ficar do lado dele. Eu ia dizer, gente, a igreja é para isso aqui. A igreja tem que exortar, tem que admoestar, né? Só que aí o Jay Adams, como reação, foi para um outro extremo. Tanto que o aconselhamento notético, esse nome, ele tem a noção de confrontar. Então, ele achava que a posição do conselheiro, do pastor, era confrontar. Apenas. Ele fala até no livro dele que a noção de apoio não é algo bíblico. Que a gente não tem que apoiar as pessoas, a gente tem que confrontar. Por quê? Porque ele estava em mente que a psicologia estava só apoiando e não confrontava nada. Então, ele foi para o outro extremo. Então, a gente vai só confrontar.
E aí a gente vai usar só a Bíblia e a psiquiatria, que na época começou com os psiquiatras, né? Freud era um psiquiatra, começou com esse movimento. Ele jogou fora, a psicologia jogou fora. Isso na época de Jay Adams. O problema é hoje, muitos conselheiros, muitos pastores, muitos líderes usando ainda os argumentos de Jay Adams, sendo que a psicologia já avançou muito. A ciência já avançou muito, a psicologia hoje é outra. A psicologia hoje tem mais de 100 abordagens. Então, quando você diz assim, a psicologia é ruim, qual psicologia? Qual a abordagem? Porque cada uma tem sua base teórica, tem seu teórico fundador, tem sua metodologia. Então, você tem que avaliar cada uma dessas mais de 100 abordagens para me dizer que nada da psicologia presta, né? Então, na época de Jay Adams era mais fácil porque tinha poucas, né? Mas hoje isso é muito mais difícil. Então, assim, eu também sou muito crítica da psicanálise, do próprio behaviorismo como uma teoria. Tenho minhas críticas teológicas a esses sistemas. Então, por isso que eu digo que talvez eu também não ia gostar dessa psicologia, né? Então, Jay Adams, ele fez isso motivado, eu acredito, por temor a Deus. De a gente precisa recuperar isso aqui que a gente está perdendo, né? Só que aí o aconselhamento notético, ele ainda é muito famoso hoje aqui no Brasil. E as pessoas se agarram a ele como se ele fosse uma verdade absoluta, como se o Jay Adams não fosse um homem do seu tempo, respondendo a coisas do seu tempo, né? E hoje é outro contexto. Então, a igreja, ela tem que saber dar respostas ao contexto em que estamos vivendo. Qual é o contexto que nós vivemos hoje, né? Qual é a psicologia que está diante de nós hoje? O que está acontecendo nas nossas igrejas hoje, né? No aconselhamento, né? Então, tem muitos casos de erros, de abuso espiritual por causa de um tipo de aconselhamento baseado nisso, né? Então, a gente tem que estar sempre se reavaliando, né? São os reformados que dizem, igreja reformada sempre se reformando, né? Então, a gente tem que sempre estar melhorando e avançando, né? Então, eu acho que o problema foi a gente ter parado ali no Jay Adams e não ter avançado, sabe? E hoje nós já temos conselheiros, assim, muito mais que entendem melhor essa relação da ciência com a fé, né? Que falam melhor sobre isso. Então, o meu problema não é com o Jay Adams em si. O meu problema são as pessoas que ainda usam ele hoje sem crítica nenhuma, né? Então, eu acho que esse tem sido o problema que eu vejo em alguns aconselhamentos. Sim. E como que você vê o papel do aconselhamento e o papel da psicologia hoje no cuidado da alma do cristão? Quais são os lugares de cada Eu um? acho que eles são complementares. Legal. O que eu vejo muito na clínica e que é maravilhoso é quando eu estou aqui de um lado ajudando o paciente de uma perspectiva profissional, psicológica, e o pastor está ali do outro lado ajudando o paciente de uma perspectiva de discipulado, de teologia, de Bíblia, de estudo bíblico, né? Então, quando essas duas coisas acontecem, o paciente melhora muito mais rápido. Ele tem alta muito mais rápido, ele tem um apoio ali da igreja, né? Então, é muito bom, é muito gratificante quando nós estamos caminhando no mesmo sentido. Legal. Né? De ajudar o paciente a melhorar. Né? Complementares. Então, exatamente. E eu vejo isso em alguns casos, mas também tem casos em que meu pastor não pode saber que eu faço terapia. Porque se ele souber, ele não vai mais me aconselhar. Porque tem isso de algumas linhas de aconselhamento de eu só te aconselho se você não fizer terapia e não fizer nenhum tratamento. É só aconselhamento. Então, é muito exclusivista, né? Tem que ser só o aconselhamento. E aí, tem paciente que o pastor não pode saber, os líderes não podem saber, porque senão eles vão parar de ajudar a pessoa, porque ela está fazendo terapia. Aí, isso já é um problema, né, muito sério, que tem também raízes nessa linha lá de Jay Adams, do aconselhamento notético. Sim. E se você pudesse, porque você é formada, né, graduada em psicologia, tem pós em teologia e agora está fazendo pós em psicologia e espiritualidade, de forma mais sucinta, assim, em prática, qual o papel do conhecimento da psicologia para a teologia e vice-versa? O conhecimento da teologia para
o bom exercício da psicologia? Pensando, né, de um psicólogo cristão e de um pastor, onde esses saberes são complementares. O que a psicologia precisa da teologia, o que a teologia pode também crescer, o ministério pastoral pode ser também abençoado, edificado pelo conhecimento de uma boa psicologia. Sim, eu acho que principalmente, né, nessa questão do cuidado com os membros. É importante um pastor ter noções, pelo menos básicas, de saúde mental. De quando identificar quando esse irmão da igreja não é um problema espiritual meramente. Ele está realmente passando por um problema de saúde mental e eu preciso encaminhar ele para um psicólogo, para um psiquiatra, né? No lugar de intimidar ele a não procurar ajuda profissional, né? Então, saber pelo menos as noções básicas de saúde mental, o que é o indicativo de que um irmão da igreja não está bem em saúde mental, né? E conhecer um pouco, pelo menos, dos transtornos mentais, saber como lidar com pessoas com esses transtornos mentais, né? Então, ter uma noção básica dessa questão de psicopatologia, de saúde mental, como saúde mesmo, é muito importante. E eu acho que para psicólogos, principalmente os cristãos, né, terem a noção de teologia, de antropologia bíblica, né, ter uma noção de quem é o homem na perspectiva de Deus, né, para que serve o homem, o que é o mundo, quem criou o mundo, qual o nosso propósito nessa terra, né, para ele ter ali uma mentalidade realmente baseada pela Bíblia e não por qualquer outra teoria, né? Inclusive, esse é o conteúdo do post que o conselho quer que eu apague, que vai me fazer ser caçada. Mas é justamente isso, ter uma boa noção de antropologia, para você saber quem você é, para você saber quem é o outro que está diante de você e quem é Deus também, né? Conhecer Deus, porque ele que é a base de quem nós somos, de quem é o outro. A psicologia, ela bebe da teologia quando a gente fala de noções de dignidade humana, de valores, né? Então, por que todo ser humano tem dignidade intrínseca? Isso vem do cristianismo, né? Então, os valores, qualquer valor que preze pela dignidade humana, em última instância, ele está baseado nisso, né? Na noção de que nós somos criaturas de Deus e nós temos dignidade por isso, né? Mas eu acho que para um psicólogo cristão é muito importante entender o que a Bíblia diz sobre o ser humano. Já que o ser humano é o nosso objeto de estudo na psicologia, eu acho que se a gente enxergar só de uma perspectiva puramente psicológica, a gente cai no reducionismo, né? E aí a gente não enxerga mais esse homem integral, holístico. A gente reparte ele, né? Então a gente tem que enxergar também esse aspecto da espiritualidade, né? E hoje a OMS, inclusive, ela já inclui isso como parte de um aspecto essencial do ser humano, né? Uma dimensão que tem que ser observada. Então, a gente tem que ter cuidado para não cair nesses recortes, né? E reduzir o ser humano a algo muito menos do que ele realmente é. E como você definiria, ou o que você já aprendeu sobre essa ontologia, essa antropologia bíblica para o bom uso da psicologia? Como é que foi a sua jornada? O que você descobriu sobre isso? Porque talvez esse seja o dilema. O jovem termina ali o seu ensino médio, vai para uma faculdade, ele vai aprender. Às vezes ele não teve uma boa base teológica para aprender sobre uma boa antropologia bíblica. E aí ele vai aprender antropologia a partir de pressupostos humanistas, que é uma grande crítica, né, à psicologia. Hoje, olhando em retrospectiva, o que você aprendeu sobre o homem? Talvez para ajudar um estudante de psicologia que está nesse turbilhão, ou psicólogos que já foram formados com essa visão de mundo, né? Quem é o homem a partir das escrituras? Então, eu acredito no ser humano como ser biopsicossócio-espiritual. É um termo até que o Viktor Frankl usa, que para mim é o mais completo, né? A psicologia, por muito tempo, ela enxergou só como biopsicossócio, né? E inclui o ambiente, às vezes, mas
eu acredito que essa dimensão espiritual é muito importante, né? E se a gente enxergar da perspectiva bíblica, que o C.S. Lewis, ele tem uma frase que é meu lema, que ele fala que eu creio no cristianismo como eu creio no sol, que eu não olho para o sol diretamente, mas ele é o meio pelo qual eu enxergo todas as outras coisas. Então, o cristianismo, ele tem que ser a sua lente. Se você é cristão, não tem como você enxergar por outra lente. Você tem que pegar a sua Bíblia e enxergar tudo a partir daquela lente, né? E isso é garantido pela nossa liberdade religiosa, né? Pela nossa liberdade de expressão. Então, nós temos essa liberdade de crença, né? Garantido pela Constituição. Então, é importante que uma pessoa tenha a Bíblia como a sua base, como seu óculos para enxergar todas as outras coisas, né? E não o contrário. Eu não vou pegar a psicologia e a partir dela eu vou interpretar a Bíblia. Não. Eu vou pegar a Bíblia e a partir dela eu vou interpretar a psicologia e o que eu olhar que não faz sentido, eu não vou usar. Agora, se eu ver que algo faz sentido, glória a Deus, toda verdade é a verdade de Deus. E nós vamos dar graças a Deus por essa verdade também, que foi descoberta por homens, mas que foram homens usados por Deus para descobrir essas verdades, para melhorar a nossa vida, né? Nossa vida aqui nessa terra, enquanto a gente ainda está aqui, né? Então, a gente tem que ter essa visão mais ampliada e, antes de tudo, uma visão bíblica do ser humano, né? E sobre a antropologia bíblica, tem um livro muito bom que é o Criados à Imagem de Deus, do Anthony Hoekema, que ele tem um capítulo que é especificamente sobre quem é o homem. Maravilhoso, porque ele não é reducionista, ele inclui ali tudo direitinho. E parte da encrenca do aconselhamento com a psicologia é porque eles dizem assim, o homem é corpo e alma. Então, o corpo, quem cuida são os médicos. E a alma é A alma é Deus. Que é um reducionismo acerca do próprio Deus, né? Exato. Como se Deus não fosse suficiente para o corpo. E é um reducionismo que vem muito mais dessa ideia grega. Dualista. Do que uma ideia bíblica judaica até mesmo, né? No judaísmo não era assim que era enxergado o ser humano. Quando você vai ver lá as palavras usadas, você vê que é um sistema muito complexo, é uma coisa muito unida, né? Alguns teólogos chamam de unidade psicossomática. É uma unidade, não tem como a gente separar, né? Então, essas questões de dicotomia, tricotomia, que o homem é 2 partes, o homem é 3 partes, tudo isso eu acho que reduz o ser humano. E aí é um argumento que eles usam para dizer que a gente não precisa de psicologia, né? Como se quando a Bíblia falasse de corpo e alma, ela estivesse realmente descrevendo cientificamente do que o homem é formado, né? E não como se fosse uma questão de intensidade, por exemplo, para um texto, né? Então, também tem muitas falhas de interpretação bíblica, que é usado pelo próprio aconselhamento para dizer que a psicologia não é útil, né? Mas não tem nada na Bíblia que diga que a psicologia não é útil, até porque nem existia psicologia na época, né? Então, o pessoal fala assim, mas fulano de tal na Bíblia teve depressão e não foi tratado com psicologia. Sim, porque não existia psicologia, não existia transtorno mental. Como que a Bíblia ia tratar de coisas que não existiam, né? A Bíblia não falava de câncer, porque não existia, né? Assim, então, a Bíblia chamava doenças que hoje a gente entende como hanseníase, por exemplo, chamava de lepra. Então, assim, né, tem uma questão aí também de hermenêutica, de interpretação bíblica, de exegese, que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando vai olhar para a Bíblia. Sim, e interessante, né, porque você estava falando sobre essa unidade do homem, né? Essa unidade psicossomática e esse entendimento do homem como bio, psico, sócio-espiritual, e que é um conceito extremamente científico. Sim. Extremamente atual e que tá lá em Gênesis 1 e 2 de forma, assim, muito profunda, sem o intuito de esgotar o assunto ciência, porque eu creio, como diz no Salmo 19, né, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, ou seja, Deus escreveu um livro chamado Natureza,
a criação. Sim. E ele escreveu um outro livro chamado Bíblia. Os dois livros são de Deus, né? Os Sim. céus estão pregando, declarando o natural, a criação. E a ciência vai se ocupar de ouvir e discernir e nomear, identificar esses processos que são do próprio Deus. O próprio Deus estabeleceu esses processos, né? E a Bíblia, a lei do Senhor, é outro livro escrito pelo próprio Deus. Deus está falando ali, mas Gênesis 1 e 2 já mostra o ser humano como biológico, porque Deus forma o homem do pó da terra. Então, a ciência, ela vai reconhecer a verdade, e toda verdade é a verdade de Deus. Então, quando Deus forma o homem do pó da terra, ele estava formando um corpo biológico com os compostos químicos da Terra. E até interessante que a gente olha para a tabela periódica do solo e para a tabela periódica do corpo humano, a gente vê essa correlação. Realmente, Deus faz o homem de uma substância, de uma matéria, e tem o bio ali, né? Mas ele sopra no homem, nas suas narinas, o fôlego divino, e é ali que se forma uma alma vivente. Ou seja, não tem separação, né? É essa fusão dos dois, é essa integridade, essa inteireza do bios com o sopro, com o fôlego divino, que faz o nefesh, a alma vivente. Então, o homem é essa estrutura. Só que aí, interessante que Gênesis 1:27 vai dizer que Deus faz o homem conforme a sua imagem. Ou seja, é um ser que é reflexivo. Ele é um reflexo do que viu, do que percebeu, do que sentiu de Deus, ou do que não viu, não percebeu, não sentiu. É um ser que está fazendo projeções, está fazendo reflexões. É um ser psicológico, por assim dizer. Tem as suas funções cognitivas. Tem as suas funções cognitivas que, de alguma forma, espelham algo de Deus, né? Espelham algo sobre Deus. E já aponta para essa natureza também social, quando diz, na antropologia bíblica, formou Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança, macho e fêmea. Ou seja, é um ser relacional, coletivo, plural, social, ambiental. Ali, em Gênesis 1 e 2, já está dizendo, é biológico, é espiritual, é psicológico e é social, e tem que funcionar de forma inteira. Sim. E é justamente quando quebra essa integridade que o homem, pelo pecado, agora adoece, morre. Ele está desconectado biologicamente, ele está desconectado do próprio Deus pelo pecado, ele está desconectado de si, por isso que ele olha para si, se vê nu e vê que tem agora uma falta. E ele começa a ter vergonha um do outro, porque quebrou essa integridade social. E é interessante, essa antropologia bíblica de Gênesis 1 e 2, entender o homem a partir desse lugar, faz com que a gente tenha uma compreensão de psicopatologia muito mais profunda do que simplesmente só estudando psicopatologia, porque a gente consegue ver o tamanho do impacto dessa quebra, dessa ruptura na alma humana. Olha quanta coisa pode acontecer. Por isso que a gente não pode ser reducionista de forma nenhuma, né? Por exemplo, para lidar com a ansiedade, que eu já te vi falando sobre isso também, né? Um olhar reducionista e teologicamente frio para a ansiedade, só não é pecado, não é pecado, e isso faz um mal tão grande para um cristão, né? Isso causa danos tão severos para um cristão. E aí, dentro desses danos muito severos e dentro dessas temáticas e teologia, psicologia, tem um assunto que eu vejo pouca gente falando, e eu já te vi falando sobre isso, mas ao mesmo tempo eu vejo no consultório como é um assunto tão presente, que é o toque religioso, que afeta muitos cristãos e que tem essa conexão aí do que é teológico, de uma visão de Deus, e um transtorno psicológico. Como é que você definiria o toque religioso e como é que você vê isso na sua prática clínica? É presente, não é presente? Afeta muita gente, pouca gente? Como que você enxerga? Sim. Infelizmente é mais comum do que eu imaginava que era. Foi só eu começar a falar sobre pra, assim,
descobri que muitas pessoas sofrem com isso, né? Então, o toque religioso, ele não é conhecido como toque religioso na psicologia. No DSM, por exemplo, ele é toque. Ponto, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Ele é caracterizado por obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos repetitivos ou imagens mentais. Às vezes vem uma imagem repentina, assim, mas é algo intrusivo e é algo obsessivo. E as compulsões são coisas que as pessoas fazem para tentar aliviar o desconforto dessas obsessões, porque não são obsessões que geram prazer, pelo contrário. São pensamentos que geram repulsa, que geram nojo, que geram tristeza, ansiedade, desconforto. E aí a pessoa vai tentar fazer alguma compulsão para aliviar esse desconforto, né? Então, na psicologia, no DSM lá, ele fala de um toque relacionado a tabus, relacionados a pensamentos repulsivos, que aí a gente pode incluir o toque religioso, né, nessa categoria. Mas é um transtorno real e o toque ele é reconhecido como um dos transtornos mais incapacitantes, né? Porque ele escraviza a pessoa. Então a pessoa fica ali andando em círculos, né? E eu tenho visto muitos cristãos aprisionados por esse transtorno, infelizmente, porque assim, os outros transtornos mentais, por exemplo, você tá com depressão, mas você entende que Deus é o seu consolador, que o Espírito Santo é o seu consolador, que você vai buscar refúgio em Deus, que Ele vai te acolher, que Ele vai te receber. Claro que tem pensamentos ali que você tem que lutar contra, mas no toque, no toque religioso, o conteúdo que te gera repulsa é religioso, né? Então, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue ir à igreja porque tem pensamentos repulsivos. Então, tem muitos cristãos com toque religioso há meses sem ir à igreja. Porque ir à igreja se torna algo muito desgastante, muito pesado, por causa das imagens mentais, das obsessões, que são sempre pensamentos repulsivos sobre a religião, sobre Deus, sobre a fé, sobre símbolos da fé, né? Então, é algo que aprisiona mesmo. E aí a pessoa fica nesse ciclo, né? Então, é algo que eu sinto muito, assim, compaixão por essas pessoas. Eu acho que o toque religioso, ele tem me movido muito. Eu falo muito sobre isso hoje porque eu vejo o tanto de sofrimento que ele produz. E eu vendo esse sofrimento, olhando nos olhos desses cristãos que, assim, eles querem servir a Deus. É só o que eles querem, né? E eles têm essa dificuldade, né? Então, eles não podem fazer algo que é tão básico em paz, que é exercer a espiritualidade. Que é a nossa espiritualidade que ajuda a gente a enfrentar os desafios da vida, né? É uma base. Então, quando é essa base que é atacada por um transtorno, é algo muito sério. É algo muito grave e precisa de muito cuidado, né? Então, infelizmente, tem igrejas que não entendem, líderes que não entendem e que dizem que é o inimigo, né? Opressão demoníaca, esses pensamentos, você tem que repreender os pensamentos, né? Então, vai por um caminho, assim, que acaba gerando mais culpa, mais medo, mais sofrimento e só piora, né, o transtorno. Então, é um desafio muito grande o toque religioso na clínica, para a igreja também. Mas eu também tenho encontrado muitos pastores, muitos líderes que têm ajudado junto, né, nesse trabalho complementar, que tem caminhado junto. E isso tem sido muito bom também. E você até tá fazendo agora alguns encontros. Sim, eu tô fazendo um grupo terapêutico de toque religioso. Legal, com legal. cristãos. E como é que funciona? Quem tá ouvindo agora tem como entrar ainda? Vai abrir uma outra turma? Como é que tá funcionando? Não tem como entrar ainda, porque a gente vai para o terceiro encontro, segundo, serão 4. Mas eu pretendo continuar fazendo de vez em quando, porque tem sido muito bom, né? A terapia de grupo, ela pode ser muito positiva para quem tem toque, justamente porque você ouve outras pessoas, você se identifica com elas, e aí você consegue perceber, às vezes, que seus pensamentos também não são tão verdadeiros assim, ouvindo as obsessões dos outros, né? Então, é algo que ajuda muito no toque, a terapia de grupo. Por isso que eu quis fazer o grupo, né? Porque tem ajudado, né? Já no primeiro encontro já foi muito bom, foi muito positivo. Mas eu vou continuar abrindo, porque eu vi que foi algo que eu gostei muito de fazer,
que faz muito sentido para o que eu quero, né? E tem ajudado realmente as pessoas. E é uma resposta realmente para muita gente sofrendo, né? Para muita Sim. gente. Eu também, quando comecei a falar sobre isso, eu me surpreendi, assim, com a quantidade de irmãos Sim. sinceros, tementes ao Senhor, que só querem agradar a Deus e sofrendo, assim, violentamente. Sofrendo muito, Sim. muito mesmo. E um desconhecimento tanto por parte dos irmãos sofrendo, como por parte de líderes que são procurados para ajudar, e também de profissionais de saúde Sim. que não dominam que nunca ouviram falar. Fui procurado por muitos irmãos psicólogos que eu não sei como manejar isso aqui. A faculdade Sim. não me deu ferramenta para lidar com essas questões, porque as questões da espiritualidade, elas vão ter um repertório que é específico ali da espiritualidade, né? E se você pudesse dar alguns direcionamentos, alguns fundamentos, algumas bases para alguns irmãos que estão sofrendo agora, e talvez sempre que a gente fala sobre isso, alguém descobre. Sim. Alguém Acontece fala, muito. é isso então, eu Uhum. não sabia que era isso que estava acontecendo comigo há 15 anos, há 20 Sim. anos, enfim. O que você podia dizer para alguém que está agora sofrendo, além de ir lá, ficar de olho nas suas redes sociais para poder entrar no próximo grupo, ou procurar a clínica, procurar atendimento. Até queria que você falasse um pouquinho sobre a Clínica Abrigo também. Mas o que você podia dizer já de prático, assim, para alguém que acabou de ouvir ou que está lidando agora e pode conhecer algo sobre? Sim. Olha, você até falou, né, que tem muitos profissionais que não entendem. E puxando esse gancho até, é um perigo uma pessoa com toque religioso, um cristão, chegar em um desses psicólogos que a gente falou de o cristianismo é um mal-estar para a sociedade, o cristianismo é uma opressão. Porque ele vai ver você sofrendo por causa da sua fé e ele vai achar que o que está te fazendo mal é a sua fé. Uhum. É o cristianismo, é a espiritualidade. Né? Não é uma distorção disso. Então ele vai dizer, tá vendo? O que eu já vi, muitos relatos, tá vendo? É isso que a sua fé faz com você. É isso que o cristianismo faz, ele oprime. Né? Então ele tá te oprimindo, por isso que você tá sofrendo. Você tem que abandonar a sua fé e viver sua vida e curtir e ter várias namoradas, que é o que o pessoal fala. Tem vários relatos assim. Então, isso já puxando para o que você falou, né, de o que fazer, eu acho que é muito importante procurar pessoas maduras na fé, mas tem que ser uma pessoa que tenha um mínimo conhecimento do que é o toque. Porque, por exemplo, se você chega para se aconselhar com uma pessoa que não sabe e você disser que tem esses pensamentos, a pessoa vai te condenar por aquilo, ela vai te julgar pelos pensamentos, ela vai achar que é opressão demoníaca, ela vai ou dizer assim, olha, então você tem que ter cuidado com cada um desses pensamentos, você tem que olhar com muita atenção para eles. O que esses pensamentos estão querendo dizer para você, né? O que está lá no fundo? E pensamento intrusivo não é assim que a gente trata. Tanto que a psicanálise, ela não é recomendada para tratar toque, porque ela vai nessa linha de vamos aprofundar o que está por trás desse pensamento, né? É uma repressão? É algo que você reprimiu? E não é. Pensamento intrusivo não é sobre isso, né? É pensamento intrusivo, é isso. Ele chega sem pedir licença e você tem que aprender a lidar com ele, né? Então, o primeiro passo é justamente você tentar aprender a ignorar esses pensamentos. Se você for repreender, se você for orar cada vez que vem um pensamento, se você for tentar aprofundar cada pensamento, você vai ficar escravizado. Você não vai sair dali nunca mais. Porque são muitos pensamentos, eles são repetitivos. Quanto mais você aprofunda, mais pensamentos vêm. Então, eu vi uma vez um vídeo de um rapaz que estavam gravando como se fosse algo engraçado, assim. A esposa dele falando, o meu marido tem toque, olha o que ele tá fazendo. Ele tava gravando todos os eletrodomésticos de casa antes de viajar, pra ficar vendo o vídeo na viagem, pra ter certeza de que ele desligou tudo e de que a casa não ia pegar fogo. Porque a obsessão dele era isso. Nossa, eu deixei algo ligado e a casa vai pegar fogo. E a esposa tava achando fofo que ele tava gravando pra ficar vendo depois. Só que isso é uma compulsão. Você gravar para ficar vendo depois, né? Então, tem conselhos que as pessoas podem dar que vão reforçar o toque. Sim. Porque a compulsão, ela reforça o toque. Ela deixa ele mais forte, né?
Então, esse de, você tem que repreender cada pensamento. Cada vez que um pensamento vem, você tem que orar, você tem que pedir perdão, você tem que contar para alguém, porque às vezes confessar. Confissão se torna uma compulsão. É uma compulsão. Então, a pessoa acha que ela tem que confessar absolutamente tudo que ela já fez na vida. Porque o toque tem também essa questão do perfeccionismo moral, né? A pessoa tem que ser perfeita. Ela não pode cometer nenhum erro, nem civil, nem em termos de teologia, tem que ser tudo extremamente perfeito, né? Então, tem essa questão do perfeccionismo. Então, eu acho que tem que procurar um profissional de saúde que entenda a sua fé. Justamente para não correr esse risco de ir para alguém que... tá vendo? O cristianismo realmente ele oprime as pessoas, né? Tá vendo como essa pessoa tá sofrendo por causa do cristianismo? Sim. E não é. Sim. Né? É uma distorção da espiritualidade. E aí já é um sinal para a gente saber que a espiritualidade está adoecida. Né? Ela não é mais algo que te motiva a viver, que te dá sentido na vida. Ela é algo que gera sofrimento. Um sofrimento disfuncional. Porque tem sofrimento que a gente passa pela fé, que é um sofrimento... Eu tô sofrendo, eu sei, mas eu sei que isso aqui tem um motivo, tem um propósito, tem um sentido esse sofrimento. É diferente do sofrimento do toque. É algo que é totalmente disfuncional, é um sofrimento patológico, né? Ele gera só sofrimento, não tem nenhum sentido, não tem nenhum prazer de estar sofrendo por Deus, por exemplo, né? É só sofrimento, apenas, né? Então, procurar um profissional que entenda pelo menos da sua fé é um passo, assim, que eu acho que é essencial. E daí, mais uma vez, a necessidade de termos profissionais de saúde muito capacitados, competentes, mas que de alguma forma consigam mostrar sua fé de forma pública para que sejam encontrados, Sim. né? Para que sejam achados pelos irmãos que estão sofrendo, né? Exatamente. E você mencionou algo nesse aspecto do profissional que vai se posicionar de forma pública ali, falando, eu sou cristão. E hoje tem uma parte da resolução do Conselho de Psicologia que deixa esse posicionamento público de alguma forma limitado, né? Que faz com que tenha uma dificuldade do irmão que está sofrendo achar o profissional que é cristão, porque ele tem receio de se posicionar ali publicamente como cristão e profissional de saúde mental. Sim. E tem a dificuldade do próprio profissional de encontrar, ou de ser, de alguma forma, de se dirigir, de falar com esse irmão que tá sofrendo, né? E daí, mais uma vez, a importância da gente romper com esse domínio do medo, né? Sim. Da gente falar sobre essas temáticas, da gente trazer conhecimento sobre isso e a igreja entrar nessa dimensão e falar sobre saúde mental sem receio, sem medo de nenhum tipo de desdobramento. Porque existem alguns sofrimentos que são saudáveis. Existem outros que não são. Sim. São adoecidos e evidenciam um adoecimento, né? E pegando esse gancho, como que você pode dar dicas de um reconhecimento de que um sofrimento não está sendo saudável? Não é um sofrimento que está trazendo prazer em Cristo, mas é um sofrimento que está relacionado, seja por um quadro ansioso, depressivo, toque, enfim, sinais que você daria de que, procure ajuda. Esse sofrimento aqui não é o sofrimento de Cristo para você, é um sofrimento de um transtorno que você pode tratar. Sim. Tem muita gente que não entende quando a gente fala de adoecimento em saúde mental, porque fala, mas a vida realmente é sofrimento. Jesus falou, né, que nós teremos aflições e tal. E, de fato, ele falou isso, né? Mas ele também falou que ia cuidar da gente. Ele também falou que iam ter coisas boas nesse mundo. Então, a Bíblia, ela fala de coisas boas que Deus dá pra gente observar, pra gente aproveitar, pra gente ter prazer nisso, né? A gente comer, a gente sair com os amigos, a gente ir pra um culto e sentir prazer nisso, né? Então, tudo isso é muito benéfico pra gente. E aí, o adoecimento mental, ele é justamente quando você não consegue mais sentir prazer em nada. Então, principalmente a depressão, né? Você perde a vontade de fazer tudo.
Então, você não tem mais prazer nas coisas que você tinha antes, você não é mais o mesmo que você era antes. Então, você tem que comparar isso. Como que eu era antes? Eu conseguia aproveitar as coisas e hoje eu não consigo mais. Eu conseguia ficar um culto sem ter, sei lá, crises de ansiedade, e hoje eu não consigo mais. Então, tem alguma coisa errada. Algo saiu do meu padrão de funcionamento, né? Então, quando a gente percebe que existe uma mudança no funcionamento, que existe um prejuízo intenso, né? Que afeta ali o seu funcionamento comum, aí tem alguma coisa errada, né? E prejudica a sua espiritualidade, né? Porque, como a gente estava falando, nós somos seres integrais. Então, se tem um problema mental, vai ser também um problema espiritual, vai afetar a sua espiritualidade de alguma forma. Assim como um problema espiritual também pode afetar, né, o seu psicológico, né? Tudo isso está interligado. E também vai afetar o físico, né? Vai ali aparecer de alguma forma, vai mudar o seu sono, vai mudar o seu apetite, né? Vai mudar a sua disposição física. Então, são coisas mais palpáveis que a gente consegue enxergar. E o funcionamento social, aí a gente volta para aquilo, né? Dessa inteireza. Exatamente. Uma coisa vai impactando a outra. E aí você percebe que essa estrutura não está inteira. Ela começa a se manifestar nesses 4 níveis, né? Biológico, espiritual. Sim. E só precisa um desandar para desandar tudo, todo né? o resto. E você, agora estudando psicologia e espiritualidade, o que você tem descoberto sobre o efeito da espiritualidade na saúde mental? Eu tenho descoberto principalmente que a maioria dos psicólogos do Brasil é só preconceituoso mesmo com o cristianismo. Não é científico. Por quê? Justamente porque nesses estudos, né, a gente vê que o psicólogo, ele deve abordar a espiritualidade como recurso para ajudar o paciente. A gente vê os benefícios, a espiritualidade, o exercício da espiritualidade é um fator de proteção para muitos transtornos mentais, para até o suicídio. Quando a gente vai ver lá fatores de proteção do suicídio, ter uma religião tá ali, né? Ter uma família tá ali, né? Então, é algo que ajuda a pessoa a pensar muito antes de fazer, antes de cometer suicídio, antes de fazer alguma coisa impulsiva, né? E é algo que ajuda também pela questão quando se tem uma espiritualidade, por exemplo, cristã, né? Você tem ali a igreja como sua rede de apoio, você tem pessoas a quem recorrer no momento de sofrimento, né? Então, existem estudos numa linha que se chama psiconeuroimunologia, isso mesmo. Que fala que pessoas que vivem em comunidade, elas têm até uma imunidade melhor. Então, elas são menos suscetíveis a pegar doenças. Porque a imunidade delas, por viver em comunidade, é mais fortalecida. Né? Então, existem muitos estudos que mostram os benefícios da espiritualidade para a vida de qualquer pessoa. Né? E sendo nós cristãos, a gente tem que saber disso, usar isso ao nosso favor, né? Principalmente os psicólogos que são cristãos, para ver que, assim, a gente pode sim falar de espiritualidade, né? A gente pode sim falar de religião. Isso é saúde. É então, saúde mental. Não é sobre... É uma dimensão do ser humano. Sobre proselitismo, né? É sobre o bom uso da ciência. Então, por que a gente pode falar da biologia do homem na psicologia, do social dele, né, do psicológico, mas não pode falar do espiritual. Não existe essa diferença. É uma fragmentação que vai fazer mal para o ser humano. É uma dimensão. Em defesa da saúde eu faço mal. Né? Exatamente. É uma contradição. É muito contraditório. E aí, a gente voltar a ocupar esses espaços, né, aquilo que a gente estava falando, porque a espiritualidade, ela é reconhecida pelos psicólogos, mas só se for o tipo de espiritualidade que eles valorizam. Só se for uma espiritualidade de uma religião afro-brasileira, e aí pode. Mas se for o cristianismo, não. Porque o cristianismo tem a ver com a colonização e a opressão, e aí já não pode, entendeu? Então aí a gente tem o preconceito, a intolerância até religiosa. Porque algumas religiões são permitidas e outras não. Então o cristianismo, para alguns psicólogos, ele não é mais uma religião. Ele é um instrumento de opressão. E aí eles usam esse argumento para poder falar que não, todas as religiões podem, mas o cristianismo não.
Mas isso é intolerância religiosa, né? E só prejudica quem realmente sofre. Como eu falei, a senhorinha da Assembleia de Deus que quer fazer algo pela saúde mental dela, mas ela só encontra psicólogos criticando o cristianismo, aquilo que ela acredita. Então ela nunca vai buscar ajuda. E ela vai viver deprimida, se ela não cometer suicídio, né? Então, só quem perde com essa intolerância é a saúde mental dos brasileiros, que é uma maioria cristã. Né? Então, se a gente não olha isso, como que a gente vai alcançar essa população brasileira cristã, que é inclusive a população mais pobre do país? Como que a gente vai alcançar essa população? Só jogando pedra no cristianismo, que é a fé deles, sem respeitar, sem valorizar aquilo que eles acreditam, né? Então, não vai acontecer nunca. Vai continuar sempre a maior parte da população, que é mais pobre, sem acesso à saúde mental de qualidade. Muito bom, muito bom. E você disse que Deus está fazendo algo na psicologia brasileira. E o que você enxerga Deus fazendo na psicologia aqui no Brasil? Eu acho que é essa questão de mudança de perspectiva, de parar de ter medo. Eu vejo alguns psicólogos sendo mais ousados, tendo mais coragem, né? De falar para os cristãos, de trazer saúde mental para os cristãos. Eu vejo igrejas abrindo portas para esse assunto de saúde mental, né? Igrejas às vezes me chamam para dar palestra, para falar de assuntos de saúde mental, e isso tem aumentado. Eu vejo isso acontecendo cada vez mais, né, na igreja brasileira, que tem aberto mais para esse tema. Então eu vejo que é uma mistura de várias coisas que está acontecendo em vários aspectos, em vários pontos, mas que tudo contribui para isso, né? Para a glória de Deus. Então, tanto um movimento da igreja, de entender melhor, de questionar essas bases do aconselhamento bíblico, por exemplo, do Jay Adams, que é muito anti-psicologia, eu vejo que isso está mudando também. E também os psicólogos que são cristãos que estão despertando também para parar com esse dualismo, porque muitos deles fizeram esse dualismo de não, a minha fé é uma coisa, a minha profissão é outra. São coisas diferentes. Então, eu nunca tive conflito nenhum, porque eu separei muito bem. Mas não devia ter separado. Né? Então, eu vejo que alguns psicólogos estão acordando para isso também, de nossa, mas eu separei totalmente, será que eu deveria ter feito isso, né? Então, é sempre um chamado à unidade em todos os sentidos, né? Unidade da igreja, unidade da forma como a gente enxerga o ser humano, né? Então, eu conheço hoje psicólogos do Brasil todo, de diversas denominações, que estão todos no mesmo objetivo, né? Então, eu acho que são muitos aspectos, muitos pontos que quando a gente junta, se torna uma grande coisa, né? E acho que as gerações futuras vão colher os frutos disso, do que a gente está fazendo hoje. Unidade. Essa mensagem da unidade é a mensagem da saúde, né? E o dualismo, né? Dualidade não, dualidade é até uma coisa boa, né? São dois lados que estão conectados, né? A dualidade é legal. O dualismo, que é essa separação, essa fragmentação, isso é um sinal de doença, né? Um sinal de que algo está rompido, algo está… E nós precisamos proclamar essa mensagem da unidade, né? Da reconciliação. Nós somos mensageiros da saúde, nós somos mensageiros da vida, do evangelho, né? E isso pode ser feito também em meio à psicologia. E a psicologia é extremamente carente desse movimento, né, de unidade. Deus está fazendo algo. Eu gostei do que você disse num dos seus posts, né, de psicólogos que têm medo de desagradar a Deus. E não de um conselho que, por vezes, vai falhar também, né? Como qualquer instituição humana, né? Mas eu queria que você deixasse aí algumas considerações finais, falasse um pouquinho sobre a Clínica Abrigo, falasse um pouquinho sobre o que você faz profissionalmente também, suas redes sociais, o pessoal te conhecer também, poder ir lá desfrutar. Eu já indico aqui, ó, fortemente, sigam lá no Instagram, acompanhem tudo. Seja você um profissional da área de saúde mental ou não, um cristão que quer entender mais e que precisa entender mais. E hoje eu creio muito nisso, né? Que todo cristão precisa saber muito sobre saúde mental. E isso tem a ver com amar a Deus, amar
tudo que Deus fez e num aconselhamento, como a gente estava conversando, né? No cuidado com as pessoas, saber sobre saúde mental é uma prova de amor hoje, né? Independente de Sim, ser com profissional certeza. ou não. Então fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, nas minhas redes sociais, basicamente o Instagram, que é Larissa Lima Olive, eu falo muito sobre vida cristã no geral, em todos os sentidos, mas também focando nessa questão de saúde mental, porque eu entendo que é o meu chamado mesmo, é o meu propósito, é ajudar a quebrar alguns mitos, alguns estigmas e fazer com que cada vez mais os cristãos tenham mais acesso a uma terapia de qualidade, aqueles que precisam. Eu não acredito que todo mundo precisa de terapia, mas eu quero que aqueles que precisam tenham acesso. E um acesso a uma terapia boa, a uma psicologia boa, né? Que não desvalorize a fé, né? Que, na verdade, entenda a fé como algo bom, como um recurso, né? Pra gente usar em saúde mental. E aí foi daí que surgiu a ideia da clínica, né? De como que eu posso alcançar mais pessoas com o meu conhecimento, proporcionar mais atendimentos sem me sobrecarregar, porque eu sou limitada, né? Então não consigo atender todo mundo que chega a mim. Então eu juntei alguns psicólogos que também são todos cristãos e são supervisionados por mim. Aí eu criei a Clínica Abrigo justamente para abranger mais pessoas, né? A gente conseguir atender mais pessoas com essa mesma perspectiva do que a gente falou aqui hoje, né? Uma unidade, de uma forma integral, de uma forma holística, né? De uma forma respeitosa, que não invalide, que não seja intolerante, né? Então, foi algo que eu vi que era uma necessidade, né? E aí começamos a clínica e graças a Deus tem sido muito bom. A gente tem conseguido alcançar muitas outras pessoas, né? Que eu sozinha não conseguiria, né? Então, tá sendo muito bom. E nas redes sociais também sempre falando de saúde mental, de espiritualidade, vida cristã no geral. Muito bom, muito bom. E para encerrar, se você pudesse indicar 3 livros sobre saúde mental para cristãos, quais você indicaria? Pode ser mais que 3 também, né? O Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, para Legal. mim, não só para psicólogos, mas qualquer pessoa que quiser ler, é um livro maravilhoso. Ele é um psiquiatra que foi preso nos campos de concentração na Segunda Guerra, era judeu, né? Então ele falou muito sobre o sentido da vida em meio ao sofrimento. Maravilhoso, ele é muito sábio, era Também muito foi sábio. uma virada de chave na minha vida, assim, completamente. Ele realmente era muito sábio, uma pessoa muito inspirada. Então tem esse do Viktor Frankl, que eu acho que todo mundo deveria ler. Para psicólogos, aí tem os 2 livros para completar 3, os 2 do Eric Johnson, que hoje eu acho que são os melhores que a gente tem sobre esse assunto, porque é muito completo, né? Sim, O Fundamentos Fundamentos para para Cuidar da Alma e o Aconselhamento Cristão do Eric Johnson. São 2 calhamaços, assim, mas tratados. é muita coisa boa mesmo. Com um adendo que ele escreveu em um contexto americano. Sim. Né? Então a gente não consegue importar tudo, porque ele traz uma proposta de uma psicologia cristã. E no Brasil a gente não pode fazer essa psicologia Ainda. cristã. Então a gente tem que saber filtrar ali, entender. Ele falou que a gente tá no mínimo uns 20 anos atrasado. Ele falou? Falou. Estamos. Eu acho que até mais do que. Estamos bem atrasados, infelizmente. Mas o que a gente tá fazendo hoje vai ajudar realmente os futuros aí colherem os frutos disso, né? Muito bom, Mas muito são esses bom. 3 livros. Muito bom. Então, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e os 2 do Eric Lee Johnson. E pro povo, assim, mais... para um pastor, para um líder, ou para irmãos, para um pastor, para, enfim, pessoas que não são da psicologia, quais que você indicaria? Eu indico Organize Suas Emoções para todo mundo, que é um livro que fala de emoções de uma perspectiva cristã e muito boa, da editora Fiel. Esse livro é excelente. E aí, infelizmente, eu acho que assim, para um pastor que quer entender, assim, eu quero entender saúde mental de uma perspectiva cristã, assim, a gente não tem. A gente só tem os do Eric Johnson até agora, né? Mas a gente não tem um livro que seja um compilado, assim, dessas coisas de uma forma profunda, assim,
Eu costumo indicar esses que são de temas específicos, mas eles tocam nesses pontos. Por exemplo, tem o Organize Suas Emoções, tem o Reset, da Editora Fiel, tem o Refresh, que também é da Editora Fiel, que fala um pouco sobre saúde mental. Tem o Depressão e Graça, do Wilson Post, tem a Depressão de Spurgeon, que é da Fiel também. Então, são livros que tratam de temas específicos. E, recentemente, a Mundo Cristão lançou um muito bom, que é Juntos na Escuridão, que é um que ele fala de pessoas grandes, assim, na história do cristianismo que lutaram contra esses momentos sombrios da alma, como o Lutero, né? O próprio John Bunyan também lutou contra isso, mas não tem lá no livro. Tem o David Brainerd nesse livro. Então, Juntos na Escuridão, da Mundo Cristão, também é muito bom. Então, são livros muito específicos, mas juntando isso, a gente consegue ter uma perspectiva ampliada, né? Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado. Sei que tinha assunto pra gente ficar aqui mais horas e horas, mas vamos deixar um pouco também pro congresso de psicólogos. Então, convite fica aí, a curiosidade. 30 e 31 de janeiro, Larissa vai estar lá, vai ter um timaço, a Ender Borba, Cauane Leite, enfim, Diogo Dantas, é um timaço, Leandro Carone, vai ter uma galera lá muito especial, vai ser muito bom, você não pode ficar de fora. Então, se você é psicólogo ou está estudando para ser, você não pode perder. E lá você vai ter a oportunidade de aprofundar muito mais essa discussão aqui. Minha amiga, obrigado de verdade. Obrigada, que Deus abençoe conseguimos. Você, sua casa, agora aprendeu o caminho, agora a gente volta. Já pode voltar daqui a pouco, em janeiro. Tem muito assunto pra gente conversar, né? Sim. Você que ficou até aqui, você precisa deixar um comentário com a parte que mais edificou você. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, lá nos grupos da igreja, da célula. Manda para todo mundo que é de alguma forma envolvido com essa temática da saúde mental. Se você tem alguém na sua família aí que quer estudar psicologia ou que estuda psicologia, que é psicólogo, também caminha. Não deixe essa pessoa sem receber esse conteúdo. Curte o vídeo também para o próprio YouTube mostrar para mais pessoas. E se inscreve aqui no Desascope para você não perder nada que a gente está produzindo também, para você se tornar cada vez mais parecido com Jesus, beleza? E não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente Podcast.